Mais um capítulo do Blue Talks. Hoje eu tô aqui com uma pessoa sensacional que eu admiro demais o trabalho. E hoje a gente veio falar sobre ser humano. Essa é uma das experiências que essa menina tem demais. Menina mulher que tá fazendo um escândalo no mercado. Tainá, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. E pra gente começar, se apresenta um pouquinho, de onde você veio, o que você viu, o que você já fez dessa vida. Olha, eu fiz bastante coisa. Mas eu sou Tainá Matsunaga, trabalho aí no mercado imobiliário há 10 anos. 10 anos já, Tainá. Trabalho com gestão de pessoas há muito tempo, né? Massa. É o que eu gosto, é o que eu domino, é gestão de pessoas. O mercado imobiliário foi adaptado para gestão de pessoas, porque eu já fazia isso antes. E aí vim nessa jornada, nesse desafio de trabalhar com autônomos. E aí a gente veio conversando essa semana, né, Cova? Sim. Sobre a gente... sobre o ser humano e o comportamento do ser humano e como ele surpreende a gente, né? Deixa eu já fazer uma pergunta. Você falou que antes de entrar no mercado imobiliário... Primeiro, um recorte, né? A gente pensa que trabalha com imóveis, mas o nosso negócio são seres humanos, né? São pessoas, né? Mas que experiência anterior te ajuda hoje, né, a ser uma grande líder dentro desse mercado? Olha, Cova, eu trabalhei com corretora de seguro, eu trabalhei com... Essa eu não sabia não, corretora de seguros. Corretora de seguros, Legal. né? Eu trabalhava, fazia um trabalho mais de escritório, né? Era muito nova. E aí depois eu fui para locadora de veículos. Aí na locadora de veículos eu fiquei ali alguns anos, passei por 2 locadoras de veículos. E na última, na Hertz, eu assumi o desafio junto com a área comercial, marketing. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com comercial, com consultores de vendas. E daí mais efetiva mesmo a venda. Já vendi roupa, já cuidei de criança, fiz um pouquinho de tudo. Já vendi até, pra você ter uma ideia, eu fiz representação de bobina daquelas impressorazinhas que tinha nos shoppings. E eu ia nos shoppings, passando em loja, vendendo bobina. Então, a venda já estava comigo, né? Meu pai sempre teve comércio, sempre foi comerciante. Da família, teu pai já era comerciante. Da família. Legal. E aí, ele sempre teve lanchonete, parte de restaurantes e tudo. Então, sempre estava ali com ele, sempre ajudando, sempre fazendo conta, somando, trabalhando com pessoas também. Então, despertou isso muito no mercado imobiliário. Foi onde eu realmente me encontrei. Que massa. Claro que financeiramente, né? Não vou... ser hipócrita e falar que o mundo foi rosa, maravilhoso. Não, foi a questão financeira mesmo. Que em 15 dias, graças a Deus, eu fiz 2 vendas, né? Em 15 dias, Tainá? 2 vendas? Não, calma aí. Eu já escutei falar de uma venda, mas 2 vendas sem nem conhecer do mercado imobiliário. 2 vendas. Eu lembro até hoje que, assim, ninguém acreditou, né? Porque eu entrei no mercado imobiliário e era tempo de crise, né? Troca de governo. Pô, 10 anos atrás, 2013, 14, por aí? Foi assim, onde estava acabando aquela onda boa e a gente estava vindo para um momento de baixa. E eu lembro que eu cheguei, eram muitos corretores, eram cerca de 800 corretores. Meu Deus do céu. Eu entrei, né, no mercado e aí eu, muito comunicativa, virei pro lado, né, e falei, o que você vendeu? O que vende aqui? O que tá vendendo, né? Eu quero vender o que tá vendendo, né? Não vende nada aqui. Sério? Esse foi o primeiro impacto com o parceiro que te mandou essa? Daí eu virei pro outro lado e falei, quem que vende aqui? Quem que é o campeão de vendas, né? Já querendo saber aonde que eu mirava, né? Para onde que eu ia para me juntar com esse pessoal. Ninguém vende nada. Faz meses que tá zerado. Eu falei, onde que eu enfiei? Onde que eu fui me enfiar, né? Só que eu entrei no mercado imobiliário porque eu fui fazer uma entrevista para ajudar um amigo meu. Eu não entrei porque eu prestava consultoria. Quando eu saí do CLT, eu comecei a prestar consultoria na parte de marketing e comercial para empresas, como empresas de imóveis, empresas pequenas, criando site. Então, comecei a fazer essas consultorias quando eu perdi o meu emprego, que daí era a Hertz, né? A bandeira Hertz foi comprada pela Localiza. E aí, eu acabei fechando as lojas e eu não aceitei a proposta que tinha na Localiza. E aí, eu consegui essa oportunidade junto com esse meu amigo e ele tinha se credenciado a uma imobiliária. E ele falou, Tainá, você faz tanta ligação, você liga pra gente o dia inteiro. Você não pode fazer 250 ligações para mim? Calma, 250 ligações? 250 ligações. Você faz isso, Tainá? Já fez? Cova. É a sorte dos 15 dias de venda? Aí, ó. É a sorte. Vai pegando esse recado, né? Diz que não existe sorte, tem trabalho. Tainá é uma pessoa que eu admiro bastante, né, do mercado. A gente encontra bastante gente. E são raras as pessoas que se despontam no teu nível, Tainá. Então, um dos segredos, já começando a contar, é isso, essa
dedicação, vamos falar assim? É o fazer, né? É o fazer. É o fazer. Então, como eu gostava muito, era muito menina do escritório, então o telefone pra mim era o meu melhor amigo. Legal. E aí eu falei pro meu amigo assim, falei, não, 250 por dia? Dele, não, por semana. Eu falei, me dê essas 250 aqui que eu faço fácil, né? Imagina, eu achando que era por dia. Caramba, Tainá. Aí eu falei, não, me dê que eu faço. Aí ele comentou com o gerente da imobiliária que ele tinha uma pessoa para fazer as ligações dele, se ele podia terceirizar isso. E aí o gerente falou, não pode, porque tem o Cresce. Daí explicou tudo e falou, certo. Fala para ela vir, então, fazer uma entrevista, que a gente vai ver se ela tem um perfil para corretagem. Uhum. E aí eu fui, num dia bem aleatório, eu saindo de cursinho, fui lá, passei, bati um papo com o gerente, já tinha fechado a imobiliária. E aí eles falaram, tem um curso aí para fazer, o TTI. Eu falei, isso daí não me pegas, né? Porque eu não conhecia o mercado imobiliário. Certo. Então eu achei que era tipo aquela venda casada, sabe? Aham. Aí eu falei, não, curso, imagina, Kowalski, eu tinha acabado de terminar minha graduação, estava iniciando já a minha Você é formada em? Eu sou formada em administração, pós em marketing e gestão de pessoas. E mestrado em vendas. E mestrado em vendas. E a vida ensinou muito, né? Então, aí eu falei, mais um curso técnico ainda? Tipo, o que eu quero com um técnico nessa altura do campeonato? Então, eu fui criada para passar em concurso público, eu fui criada para fazer CLT, ter aquele conforto. Então, você veio com a mentalidade que é da grande maioria da população, sim, da zona de conforto, de trabalhar, fazer o teu emprego, né? Isso. Teu emprego, trabalha de tal horário, desliga e vai curtir a vida. E de segunda a sexta, E de segunda a sexta, né? Era certeza que a minha vida tinha que ser de segunda a sexta. E eu lembro até hoje dessa venda minha, que eu liguei para o cliente e daí o cliente falou assim, me manda por e-mail. E os corretores não usam e-mail hoje, né? Uhum. E a minha primeira venda foi por e-mail. Sério, Tainá? Aí ele falou, me manda por e-mail. Daí eu mandei a apresentação, ele falou, isso daí é muito alto para mim, não tem como ser para mim esse imóvel, eu quero mais para investimento. E eu sabia 2 produtos. Um de alto padrão e um condomínio clube no Ecoville. Eram os únicos que eu tinha estudado um pouquinho ali nos primeiros 15 dias, né? Que eu tinha passado o folder. Foi os 2 que me apresentaram. E foi os 2 que eu foquei. Aí eu falei assim, então eu tenho um produto ideal para você, que era o segundo que eu conhecia. E realmente é um baita produto, né? Para quem conhece o mercado imobiliário, é gigantesco. E aí eu mandei para ele a apresentação, ele falou, isso daí tá dentro do que eu tô procurando. Como que eu fico sabendo os valores? Eu falei, agendando uma visita comigo. Isso por e-mail, tá? Por e-mail? Troca de e-mail. E aí ele falou assim, domingo, às 10 horas da manhã, é possível? Eu, claro, né? Óbvio, primeira visita, óbvio, vamos, né? Já, agora, querem agora. E aí, depois que eu fui entender que não podia entrar no prédio no domingo, mas aí já dei meu jeito já nos primeiros dias. Consegui um morador que abriu o prédio pra gente, consegui entrar, consegui mostrar. E aí, quando eu me vi, Kowalski, num domingo, 10 horas da manhã atendendo o cliente, eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar de segunda a sexta. O que eu tava fazendo no domingo? Sim. E aí, quando eu vendi, né? Eu lembro até hoje que eu cheguei depois na segunda-feira, daí tinha reunião, né, de números e tudo mais que a gente apresentava. E eu falei assim, eu tô vendendo, né? Eu não sabia que as pessoas nem contavam essas coisas, né? Depois, falei, eu tô vendendo 2 parques, né? E falei pra todo mundo me olhou. O gerente virou pra mim e falou assim, tadinha. Calça branca se empolgou com a primeira visita. Sério? Pois eu saí no ódio. E às vezes a gente tem que ser movido ao ódio, né? E eu falei, o ódio me moveu, eu liguei pro cliente e falei, cara, eu não acredito que ele mentiu pra mim, né? Será que mentiu? Aí liguei pro cliente e falei, oi, tudo bem? A gente precisa formalizar a proposta, preciso juntar a documentação e tudo mais. Você consegue me receber? Ele, claro, me passou o endereço da empresa dele, eu fui até a empresa dele. Aí ele pegou a documentação dos filhos, me deu a documentação para cada filho. E aí eu voltei e joguei na mesa do gerente. Já comecei debochada, né? Olha aí só. Já joguei na mesa do gerente e falei, tá aí, eu vendi 2. Eu falei pra você que eu vendi 2, e agora o que faz? O que eu preciso fazer mais alguma coisa? Aí pronto, né? Virei estrelinha, porque ninguém vendia e eu vendi, né? Olha Só que isso. aí que vem o grande segredo, né, Cova? Na minha primeira semana, além das 250 ligações que eu fazia pro meu amigo, no meu sistema, porque daí eu ganhei um sistema, e eu achei super interessante, porque daí o gerente me deu o curso. Ele me deu o TTI, que ele gostou de mim, ele falou, gostei de você tem um perfil, eu vou te dar o curso. Aí, como a pessoa foi criada para estudar, eu falei, cara, no máximo tem mais um curso pro meu currículo. Foi essa a minha entrada no mercado imobiliário. Caramba, Tainá. E aí, quando eu recebi lá, na época, eram 2 iPhone 5, né, que ganhava na cabeça,
E aí ganhei uns 36 mil reais de comissão. Nossa senhora! Quanto você ganhava antes de salário, mais ou menos? Uns torno de 7,5, Ganhou dependendo da comissão. 6 vezes mais. E aí, imagina, eu já era nova, né? Eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos. Então, eu já estava ganhando muito bem no CLT. Por isso que eu não consegui continuar no CLT. Porque todos os trabalhos, as entrevistas que eu fui passando, era muito baixo. Sim. E a minha ambição era financeira, né? Eu queria realmente mudar de vida. Aí, quando eu peguei aquela comissão, eu falei, eu tô rica. É isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero dar continuidade. E aí, deu mais uns 5 dias, liguei que daí eles falavam assim, você tem que ligar para as pessoas que você conhece. Só que para uma pessoa que nem eu, que não vem de uma família boa, não tem um bom ciclo de amizade, você fala assim, tá, mas quem tem dinheiro para comprar imóvel? Não conheço ninguém. Passei por isso também. Né? As pessoas, e muitos hoje a gente treina e fala isso para os corretores, eles não entendem. E é por isso que eu gosto tanto de fazer a gestão de pessoas e dar os treinamentos. Eu faço muita questão de dar os treinamentos, de acompanhar os meus corretores, mesmo hoje não estando na gerência. Então, hoje eu tenho, né, a minha imobiliária, mas eu faço de tudo para estar com eles. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes não faz sentido para as pessoas, porque elas não conseguem ver a realidade. A realidade. E aí, quando você traz para eles alguns pontos. Ele só tá vendo um pedacinho do todo, você fala né? assim, conecte com as pessoas que tem. Mas como? O como, né? Começa pelo como. Vamos fazer o como. E aí eu começo a falar assim, gente, eu comecei a pensar, e a única pessoa que tinha dinheiro foi o meu ex-patrão, que tinha me mandado embora, né? Que a gente fechou as lojas. E eu nunca tive vergonha. Eu sempre tive muito... Eu já tenho não. O não eu já tenho. Se eu ficar aqui parada, eu tenho não. Legal, vou fazer uma pergunta. O que é o não pra você? O que significa um não pra você? Como eu recebo esse não? Normal, porque eu dou não muito fácil. Às vezes eu dou não só pra ver a reação da pessoa. No fundo, eu queria falar sim, mas eu quero ver primeiro a reação dela pra ver se ela merece o sim. Legal. Então Tainá, você acha que é tipo o não é tipo um teste? Isso. Eu acho que olha que mentalidade interessante. As pessoas, elas não têm a capacidade do não. E o não dói muito. Ele dói muito. Você tem que saber digerir o não. E às vezes as pessoas falam assim, Tainá, você vai comigo lá na visita, não sei o quê. Eu falo, não. Não, tem minha agenda, não tem como eu ir. Aí você vê a reação. Aí eu já começo a rir, né? Se a reação foi boa, eu falo, eu vou com você. Eu tô junto. Mas as pessoas, elas vão pedir alguma coisa para você, Copa, com a certeza que elas vão conseguir. Elas não cogitam que elas não vão conseguir. Elas cogitam que ela vai conseguir. E aí, quando ela... Você, né, meu bem? Você, né? Você. Quando você recebe um não de um cliente, qual que é a tua reação? Olha, geralmente o cliente compra no 10º não, né? Então, que massa. Eu continuo. Pega essa. Você que é meu parceiro, corretor, que trabalha no mercado imobiliário, não dá para desistir no primeiro não. Não. E a mesma coisa na objeção, né? A gente fala muito da questão de fechamento. E na primeira objeção, às vezes, do cliente, o que o corretor faz? Eu tenho outro produto aqui. Calma, amigo. Se ele tá te questionando, é porque ele tem interesse. Sim. Se ele tá te batendo, é para saber até onde que você tem esse conhecimento. Legal. Então, legal. assim, continua. Porque é estudo isso. E é um estudo que é de vida. Eu falo assim, é o meu estudo de vida, o meu estudo de caso, a minha trajetória foi assim. E a gente conta que na 8ª, 10ª objeção, o cliente compra. Então, às vezes, o corretor chega para mim e fala, Tainá, o cliente falou isso. Eu falei, responde assim o cliente. Legal. Fala, eu entendo, porém, esse produto é diferente. Vamos lá pro da Blue, né? O lançamento do Aya, tá? Eu tive um cliente que um corretor do mercado passou tudo para ele. Todas as apresentações dos produtos da Blue, todas as tabelas que mandou para o cliente. Beleza. Errado. Não façam isso. Aí o cliente chegou, eu liguei para ele e falei assim, olha, tinha um corretor te atendendo ali na Blue, né? Ele chegou a falar para você sobre o Aya? Sobre o lançamento do Aya? Não falou. Falei, então eu posso ter a oportunidade de te mostrar o lançamento do Aya? Ele falou, pode me mostrar o lançamento do Aya. Aí eu fui lá, apresentei para ele e tal, bonitinho, e mandei lá uma ideia do preço do metro quadrado e tal, fazendo represamento. E o cliente chegou na mesa, lá no Plus, eu atendi ele, né? Ele foi lá, deu uma passada só para assinar a ficha proposta, que precisava ser assinada. E ele falou assim, Tainá, por que o metro quadrado do Sena tá 8 mil e o Aya tá 14? E o produto dá 600 metros um do outro. E aí, qualquer corretor não ia conseguir responder.
E é simples, é a tua autoridade que vai falar. Falei assim, não, estamos falando de produtos totalmente diferentes. O Senna tem o seu lado positivo, tanto que foi um sucesso de vendas, só que ele é um produto numa localização mais central, ele não tem todos os argumentos que o Aya tem, né? O segundo prédio mais alto, ele tem condomínio clube, ele vai ter piscina lá no rooftop. Então, assim, isso tudo eleva um metro quadrado, né? Ele tem muito argumento. Tu pensa assim, eu fazer uma divulgação para alocar um apartamento no Aya e no Senna, é a mesma coisa para você? Não tem como. É por isso que é 14 mil metros quadrados. Com certeza. Então, é essa convicção. E aí o corretor, ele fala assim, puxa, é verdade. Não, mas eu vendo o Senna para você. Você quer o Senna? Vamos vender. Olha aqui, ó, já abre a apresentação. Não, continua no produto. Sim. Continua no que você está defendendo. Defenda. Saiba defender o que você está vendendo. Então, quer dizer, falando de vendas, de pessoas, de mercado imobiliário, o não, ele é simplesmente uma objeção que você precisa trabalhar o teu cliente, porque se ele deu uma objeção, algum interesse ele tem. É isso. Exato. No teu ponto de vista, o que é venda? O que é ser uma pessoa que trabalha na área de vendas? Saber se relacionar com pessoas. Opa. Com certeza. É o que a gente sempre fala, né? É. Não é imóvel, são seres humanos. O que é relacionamento de pessoas? Como é que você cria essa conexão, Tainá? As pessoas, elas correm muito atrás do resultado. E o resultado. Ela vem por meio das pessoas, né? Opa, legal. Então, às vezes, a pessoa, o corretor está pensando só no resultado e está esquecendo de focar no necessário, que é as pessoas. E só através das pessoas é que o resultado acontece. Eu sempre falo para os corretores, só repita comigo e fica repetindo toda hora para você mesmo. Eu tô sendo interessante ou tô sendo interesseiro? Eu vou responder, vou mandar essa oportunidade para um cliente. De que forma eu vou ser interessante? Você não vai ligar para o cliente e falar assim, esse daqui é um produto, tô com uma baita oportunidade e tudo mais. Não. Tá passando por interesseiro. Interesseiro. Agora é diferente. Eu conheço o Kowalski. Ô, Kowalski, você falou para mim que quando tivesse uma excelente oportunidade era para te ligar, não era? Tô te ligando hoje por conta disso, Kowalski. Aí, ó, esse é o motivo da minha ligação. Que legal, Tainá. Tô com um produto aqui para alavancar o teu patrimônio. Não sou eu que quero vender. Colocar a responsabilidade do cliente e eu sou a pessoa que tem aquilo que você precisa. Seja interessante, não interesseiro. Então, eu tô preocupado com a venda ou eu tô preocupado com o meu cliente? Pessoas. Você tem muito cliente fiel, Tainá? Muitos. Tem alguns clientes, Cova, que compram... Essa pergunta eu já sabia. Que compram com outras pessoas, porque outras pessoas ainda acreditam que não estão trabalhando comigo. E aí, depois que dá alguma coisa, os clientes me ligam e falam, Tainá, resolve isso daí. Eu falo, mas com quem você comprou isso daí? Eu falei, não foi comigo, por que você não me consultou? Não, Tainá, foi lá com o teu colega. Eu falei, não tá mais comigo. Olha então, só. assim, comprou porque tava achando que tava comprando comigo. Porque se tivesse falado, não estou mais em parceria com a Tainá, ou não estou mais trabalhando na mesma imobiliária, alguma coisa assim, não teria dado continuidade. Foram 10 anos fidelizando clientes, Cova. Fidelizando cliente, legal. E assim, eu falo, né, isso daí até de um outro mentor meu, mas roubei, tomei posse. Eu não faço clientes, eu faço amigos, né? Que massa. Então, hoje eu tenho doutores que me levam para dar tiro, na escola de tiro, faço reunião na piscina do prédio do meu cliente. Aí tem uma brincadeira que diz assim, se você estiver trabalhando sexta-feira, depois do meio-dia, porque você fez alguma coisa muito errada na tua vida, né? E um dia eu marquei lá na Brava, lá em Santa Catarina, marquei com um cliente, e 4 horas da tarde, né? E numa sexta-feira. Daí eu falei pro cliente isso, falei, dizem que se a gente estiver trabalhando depois do meio-dia, na sexta-feira, é porque a gente fez alguma coisa errada, né? E ele se partiu de rir e falou, se a gente fez alguma coisa errada, Tainá, vamos fazer tomando uma cerveja? Eu falei, bora! Então é essa parceria do cliente confiar. Tem cliente meu, Cova, que liga pra mim e fala assim, olha, tem esse imóvel lá no Rio de Janeiro, você acha interessante? No Rio de Janeiro? Não é uma praça que eu conheço. Sim. Mas por ele ter me consultado, eu vou atrás, eu tenho algumas corretoras conhecidas no Rio, eu pergunto para elas, eu consulto, vejo o que é bom, o que não é, e dou esse feedback. Falo, olha, se eu fosse você, eu pegava aqui e não lá, mas ok, né? Eu passei lá, tem todos os produtos, esse produto já foi lançado há tantos meses, não virou. Agora, se você conseguir uma boa negociação, vale a pena. Então, é essa confiança de ligar e perguntar para você, até quando ele está vendo coisa fora do país, coisa em outros estados.
ele vem perguntar porque ele entendeu que eu tenho conhecimento, eu tenho essa autoridade no mercado imobiliário, né? Então, é essa parte que é bacana. E aí, o ensinar as pessoas a fazer isso, que é a grande jogada. Você pegou a pergunta que eu estava pensando agora, porque assim, uma das filosofias que eu tenho, né, é que quando um cliente clica em um anúncio, ele clica no teu, no outro, no do outro, no do outro. Tem algumas incorporadoras que fazem um determinado cadastro e tal, só que eu entendo o seguinte, né? Um lead é lead para 50 imobiliárias, mas qual é a imobiliária que vai conseguir gerar conexão e realmente tirar a proposta? Dentro dos 2 anos que a gente está trabalhando muito próximo, aí, eu nunca tive um problema com você, Tainá. Nunca você falou, eu atendi o cliente, fulano de tal está comprando. Você sempre gerou uma conexão e você leva o cliente do começo ao fim. Qual que é o segredo de gerar conexões desse jeito num período curto de tempo e que se estabeleçam por um longo prazo? Porque eu acho que é o maior trabalho nosso de corretor, é um dos maiores segredos, né? O corretor, ele começa talvez 100 clientes, que foi o teu caso, que foi o meu caso, me vejo isso também, um monte de gente do lado, uma lista que eu não conhecia, não lembrava nem uma pessoa que ganhava mais de 5 mil. Não passava na minha cabeça, isso não era a galera que eu tava. E daí para eu criar uma clientela de pessoas, falei, meu Deus, isso vai ser impossível. Como que você fez isso? Como que você faz isso, Tainá? Então, primeiro eu vou contar um segredo para você, porque você nunca teve esse tipo de problema comigo, tá? Eu não conto. Entendeu? Começa por aí. Então, o corretor meu, são regras, as pessoas que passaram comigo sabem. Se o teu cliente comprou com outro corretor, não me conte. Porque eu vou dar parabéns pro outro corretor. Legal. É mentalidade, né? Tudo é mentalidade. Existem algumas situações que às vezes o corretor falou, não, e acha que está comprando com você. Existe. Existe, por exemplo, o cliente não saber que eu não estou ganhando sobre a venda e que se ele for direto no plantão e deixar uma proposta, ele não está deixando essa proposta para mim, eu não ganho nada. Muitas vezes aconteceu isso. Então, existem algumas situações que não é culpa do corretor e, de certa forma, direta, né? Porque é culpa dele porque ele não explicou o processo para o cliente. Sim. Então, tem que explicar o processo da venda para o cliente. Você nunca vai ter problema nenhum com o cliente se você ensinar o cliente a comprar. Por exemplo, no lançamento. Quer fazer o represamento? Você sabe, tem vezes que eu seguro o cliente 3 meses, 4 meses no represamento. É impressionante isso, Tainá, é impressionante isso. Você explica o processo para o cliente. Então, tem que passar esse processo. A gente vai fazer isso, esse produto vai vir a tabela tal dia, tá previsto mais ou menos. A gente vai abrir o espelho de venda tal dias, a gente vai mandar assim assado e entender o jogo, entender as regras do jogo. São regras. Então, assim, se você souber a regra e jogar ela, e eu sou muito de ter a minha base, entendeu? Tanto que eu pergunto, Cova, como que tá o cronograma? Como que é? Por quê? É isso? É assim que eu vou repassar pro meu cliente vai estar passando por esse processo junto comigo. Então, não tem como você perder. E aí, quando eu falei para você que a questão do resultado é através de pessoas, não só o corretor erra isso perante ao cliente, como a gestão erra perante os corretores. Um detalhe só, um primeiro momento o corretor ele é muito interesseiro, né, que só quer saber, ainda ele não conseguiu ser a parte interessante, e depois o erro é não conseguir fidelizar, você fala? Ensinar o cliente. Confiança, autoridade? Autoridade. Mas, Tainá, agora vamos lá. Como é que eu gero autoridade de um dia para o outro? Conhecimento. Estudando? Estudando. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não sabia nada. O que era pé direito? Nada. Leiga. E por isso que eu adoro dar os treinamentos. Porque a minha história conecta com a história de muita gente que era advogado, era isso, era aquilo. Eu era comercial de uma locadora de veículos. Eu também não vendia imóvel. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no apartamento, eu falei, será que precisa fazer alguma coisa com a mão? Né? Esse é o quarto? Essa é a sala? Precisa fazer alguma coisa? Porque eu não sabia nem como me posicionar na hora da visita. Então, o que eu fiz? E passa muito medo, né? Nesse primeiro momento, é muita insegurança. E quando o cliente me perguntou qual era a diferença do INCC e do CUB? Nossa senhora. Nem sabia o que era CUB? Como eu vou tirar essa dúvida do cliente? E aí? Então, assim, mas aí é você ser ligeiro, saber fazer as coisas. Então, enquanto o cliente estava me perguntando, eu fui explicando o INCC, que era o que eu sabia, e eu peguei o celular e coloquei CUB. E aí eu fui lendo e falando com ele, e consegui explicar, entendi a diferença muito rápido. Então, assim,
não tinha esse conhecimento, mas aí eu fui ligeira. Só que eu passei noites nas minhas primeiras semanas, principalmente porque em 2 meses eu peguei coordenação de produto. Em 2 meses você já pegou uma coordenação de um produto? E aí Caramba. eu tinha que ajudar outras pessoas. Então legal, isso eu acho que ajuda muito também, né? Ajuda. Abre muito a mente da gente poder ajudar. Ajuda se a pessoa tiver responsabilidade em ajudar outra pessoa e entender a responsabilidade dela. Então eu passei noites em claro, entendendo o que era taxa de juros, o que era o mercado, entendendo melhor o mercado financeiro versus o mercado imobiliário, qual eram as maiores... E assim eu passei noites em claro estudando produto, memorial descritivo, porque tudo que me perguntassem, eu tinha que saber responder. Eu digo assim, você precisa saber tudo. Você não vai falar tudo, mas você precisa saber tudo. Então, ser especialista nos produtos, é por isso que a gente tem essa parceria tão forte, porque eu acredito muito em ser especialista no produto. Se você conhece, eu trabalho com o mercado como um todo, você não vende nada. Legal, legal. Então, quer dizer, dentro da tua imobiliária hoje, você vende de tudo ou você foca em alguns nichos? Eu tenho meus parceiros. Você tem meus parceiros. O que mas daí tem corretor que vem falar, não, mas se o cliente quer isso, eu não tenho para onde levar, vou perder um cliente. E aí? Existe o Pareto, né? Pareto, 20-80. O princípio de Pareto. Isso. Tá. Então, assim, 20% você coloca energia nesses clientes, mas no momento certo. Por exemplo, fechamento do mês, última semana, não me vem com um cliente que quer imóvel pronto, que não é a hora, amigo. Deixa esse cliente para a primeira semana do mês. A gente senta e vê a demanda dele. Entende? Então, sim, eu atendo, tanto que eu tenho outras negociações que a gente faz, negociações de terrenos. Existe esse nicho dentro da minha imobiliária, porém, ele vai ficar só nos 20%. E no momento certo. Então, na primeira semana, que geralmente é a mais tranquila ali, que a gente tá fechando o mês, tá fechando os números. Então, é onde eu vou conseguir parar, procurar imóvel para esse cliente. O resto são os meus parceiros. E aí vem a experiência de mercado. Quando eu escolhi os meus parceiros, eu escolhi o que é um produto bom para o meu público. Qual que é o teu nicho? Legal. Então, você acha que o corretor ele precisa escolher um nicho específico para atuar? Sim, porque como que ele vai conectar com qualquer tipo de clientes? Pois é. Por exemplo, hoje, os meus argumentos são totalmente para investidor. Quando eu atendo a moradia até sabe, eu tenho que me reinventar ali na hora. Sim, não é um padrão que a gente está acostumado, está estudando, está vendo, né? Então, você acredita que o nicho escolhido é o que traz o teu sucesso hoje? Sim, porque você vai lá, fazer uma apresentação envolvente. Né? Tá. Que é um princípio. Você tem que fazer a apresentação envolvente. Uma apresentação envolvente para o investidor, ela é diferente de uma pessoa que vai morar, né? Sim. Entende? Sim. Então, por isso que você tem que entender o nicho. Hoje, claro, com a experiência que a gente tem, a gente consegue atender e cativar o cliente da moradia e a gente sabe como é que vai fazer isso com o investidor. Só que como eu estou muito tempo na mesa com o investidor, batendo com o investidor, quando eu vejo, assim, eu falando pro comprador, eu falo assim, é um baita investimento, porque olha só, a valorização, esse cliente não quer valorização. Ele tá a fim de escutar outra coisa. A piscina, você podendo ver o teu filho da sacada do apartamento, brincando na piscina, você já coloca ele vivendo no apartamento. Daí, diferente, por exemplo, um cara que tá só moradia, ele pega o investidor e fala assim, imagina teu filho na piscina. Amigo, ele não vai pôr o filho dele naquela piscina. Tu não tá achando, você não tá atendendo o cliente, você não entendeu para atender, né? Você não conseguiu gerar aquela conexão realmente necessária, que é isso que faz, né? E querendo ou não, o investidor, ele tem uma linguagem, para atender o investidor, a gente precisa conhecer de fundo imobiliário, de CDI, aquela sopa de letrinha, tem que entender de ações, números, né? de números, tem que entender de empresa, né? Quando a gente fala, né, de um outro nicho, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Imagina, você já vendeu Minha Casa Minha Vida? Não, né? Não. É uma outra realidade, né? Sabe que eu tenho um guru no mercado imobiliário que uma vez ela me levou lá para Fazenda Rio Grande. E foi a primeira vez que eu conheci ela. Hoje sou fã número 1 dessa pessoa. E ela Manda me levou um salve aí, quem que é o ser humano? É a Edna, lá de Maringá. Massa. A Edna tem uma história muito massa, que ela saiu daqui de Curitiba com R$27 no bolso e ela fez 1 milhão em comissão quando ela foi embora e virou a vida dela de cabeça para baixo e ela decolou. E eu lembro até hoje que ela trabalhava numa Minha Casa Minha Vida e me levou lá na Fazenda Rio Grande, Kowalski. E aí eu sou muito influenciadora, né? Essa parte da liderança também, de você ser influente com as pessoas, é muito legal.
E eu já fiz motim, né? Já peguei o gerente e falei, nem lascando que eu vou vir até a Fazenda Rio Grande vender apartamento de 120 mil. Não paga a gasolina, entendeu? Não paga o trânsito, o tempo que eu desloco. E eu falando, quem que é louco pra trazer a gente aqui, levar todos os gerentes e tudo mais? Puta, Kowalski, ela tava atrás de mim. E eu olhei assim, daí eu já disfarcei, o pessoal já saiu, me deixaram sozinha, e ela lembra até hoje isso, tu acredita? Olha então, só. assim, é legal, entendeu? Tem o seu momento de alta. Minha Casa Minha Vida tem um momento bom. Eu peguei, nesse período de 10 anos, eu peguei um momento que o que estava indo era Minha Casa Minha Vida. Só que eu sofro demais, Cova. Eu sou uma pessoa que eu vivo junto com você, entendeu? É o princípio de ser um povo só. Sabe? É o princípio de um povo e uma língua. É o princípio que você vai decolar e vai dar tudo certo na tua vida. E tudo que você pegar vai dar certo. É quando você colocar um povo e uma língua. Então, quando eu tô com o meu cliente, eu viro um povo com o meu cliente. Então, se o cliente não tem entrada, eu sofro porque ele não tem entrada. Se o cliente está com restrição no nome, eu sofro porque ele está com restrição no nome. E é um sonho muito grande dessas pessoas, sabe? É a moradia dela. Sim. Então, é muito sofrido para mim. Eu passo muito, sabe? Me desgasta demais. Emocionalmente. Emocionalmente. Eu vejo que assim, né? O trabalho do Minha Casa Minha Vida é um trabalho essencial hoje, né? Só que você trabalha com a base da pirâmide, que ela é gigantesca, né? Então, às vezes, é mais fácil você encontrar um cliente, não que seja mais fácil aprovar o crédito dele. Mas a necessidade ali de moradia, da primeira moradia, ela é existente. Quando a gente pega o cliente lá no altíssimo padrão, ele já tem uma boa casa, né? Ele já tem uma boa moradia, então ele é movido por outros aspectos emocionais, né, que eu não vou nem citar, mas são outras coisas, né? Quando a gente pega, por exemplo, um cliente investidor, né, a gente precisa falar a linguagem matemática com ele, porque ele tem um problema, né? Um grande problema. Ele ganha um salário de 1 milhão no ano, gasta 500 e sobra 500. Aonde eu vou colocar o dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar? Bom, né? Problema bom. Mas é muito diferente, né? Cada nicho, né? Então, voltando a falar ali do por que o corretor ele tem que se especializar em um nicho, é para isso, para conseguir falar a linguagem correta do cliente e ter um maior aproveitamento das suas abordagens, das suas ligações, das suas visitas, do seu tempo. É mais ou menos isso, Tainá? E também esteira, né? O problema do corretor é que ele esteira de vendas, né? O problema do corretor, e isso é normal, a gente fez isso já na vida. Você tá com um cliente e você fala assim, ai meu Deus, essa negociação. Amigo, essa negociação tá andando, vai atrás do outro. Então você tem que ter o cliente para comprar hoje, o cliente para comprar daqui 2 meses. Legal, jornada de compra. Exato. E o cliente para daqui 1 ano. Então, assim, às vezes é um cliente potencial, vale a pena, mantenha contato com ele. Então, assim, eu sempre falo, salva meu número, vou te colocar numa lista de transmissão, sou super sincera com meus clientes. Falo, vou te colocar numa lista de transmissão, vou te mantendo informado dos lançamentos, do mercado, das taxas e tudo mais, e tu vai acompanhando junto comigo. E quando for o momento certo para você, tu me sinaliza. Legal. Então, assim, eu não deixei ele esquecido. E volta e meia eu dou uma ligadinha para ele, para ver como é que estão as coisas e tudo mais, porque ele tem potencial para compra. E aí, o que eu gosto muito do público investidor, Cova, é porque quando a gente presta um serviço muito bom, e a gente sabe quando a gente é bom, e eu gosto de fazer as vendas recorrentes. Então, é aquele cliente que não vai comprar um apartamento. E eu sempre, até a minha frase, né? Fala assim, eu não tô aqui para te vender um apartamento. Eu tô aqui para cuidar do teu patrimônio. Né? Então, e essa é a Sou ideia. como música para os ouvidos do investidor. E é verdade, porque assim, muitas vezes eu pego todos os imóveis dele, eu faço uma consultoria realmente personalizada para cada cliente. Então, trabalhar com Minha Casa Minha Vida, não desprezando, porque é maravilhoso, ganhei muito dinheiro. Uma necessidade, né? Mas é uma necessidade e é volume. E eu não consigo não me apegar com a pessoa, tipo, próximo, vendi próximo. Eu preciso, eu gosto muito de pessoas. Então, eu gosto de estar perto deles, me conectar. Seres humaninhos, né? Como a gente sempre fala. Eu falei pro Kowalski que eu não vejo a hora da Terra ser invadida pelos alienígenas para ver se a gente consegue resolver esse mundo, né? Mas, brincadeiras à parte, existem pessoas boas e para elas que vale a pena, né? Sim. Eu aprendi na minha vida, Kowalski, que a gente tem que tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Olha que legal. Então... Não, porque
Vamos ser sinceros, né? Tem alguns clientes que é difícil a gente tratar, né? Que vem com o nariz lá em cima e querendo brigar e querendo bater. Adoro. Como é que você sai de uma situação difícil dessa, Tainá? Kowalski, é tudo que eu falo pra você, é o que você coloca na tua cabeça, né? O cérebro, ele só não raciocina o que ele não conhece, o que é desconhecido. E tudo que eu coloco na minha cabeça, ela entra de uma forma, tipo essas frasezinhas, seja interessante, não seja interesseiro, entenda pra atender. Entenda pra atender. Então, são algumas frases que giram na minha cabeça demais. E uma delas é você fazer bem feito. Fazer o teu melhor. Tá com as pessoas. Então, isso gera na minha cabeça um gatilho que não é difícil. E aí, quando as pessoas falam, e quantas vezes você escutou, e todo mundo escutou, né? As pessoas, para darem certo na vida, elas têm que saber resolver problemas. Olha... Você já ouviu isso? Já ouvi. Todo mundo já ouviu. Não, mas você sabia que é raro. É raro você entender isso, né? Porque até no mundo do mercado imobiliário, né? Muitas pessoas desistem. Mas assim, 70% das pessoas, na hora que vê o primeiro problema ali, ela já para, né? Então você acha que o resolver os problemas, resolver os conflitos é um dos segredos do sucesso? Tu pega os caras mais bilionários do mundo. Tu pega a história, os cases de sucesso, vai para as pessoas que tiveram sucesso, elas resolveram conflitos, elas resolveram problemas. Então, se tá colocando um problema para mim, Cova, eu tenho que agradecer. Olho aquilo lá e eu falo, obrigado, senhor, eu vou resolver isso. Olha a mentalidade, né? Muita gente foge de problema, né? Foge de problema. E eu, por isso que eu falei, quando você falou assim, eu falo, adoro. Eu adoro cliente turrão. Eu adoro cliente difícil, porque eu... Você se sente desafiada? É mesmo? Você é movida a desafio. E é esse desafio que move. Eu acredito que toda vez que eu consigo conectar com uma pessoa dessa, Cova, eu me tornei uma pessoa melhor. Olha que legal. E aí, esse é o motivo, é isso que me impulsiona. Tainá, vou ter que pegar umas aulas com você, porque eu tenho umas paciências que às vezes não vai muito longe, não. Mas eu também não tenho paciência. Eu também sou uma pessoa... O meu pavio é desse tamanhinho, quem trabalha comigo sabe. Porque eu faço muito combinado, Kowalski. Nosso combinado vai ser esse. Eu espero isso de você. Então, assim, eu alinho as expectativas, eu alinho a minha linguagem, a minha comunicação. Eu coloco ela em sintonia com você, eu te explico o que eu espero de você. Então, não pisa na bola comigo. Legal. Porque eu sou aquela pessoa que fala assim, tá, mas o que eu te falei, Kowalski? O que a gente tinha combinado? Porque eu não fico falando 10 vezes, porque eu não tenho tempo para falar 10 vezes. Existe um combinado, eu posso contar com isso com você? Kowalski, você vai ser meu parceiro e assim que você tiver um lançamento, você vai me passar, a gente vai trabalhar o represamento, vamos fazer todos os produtos com represamento e tudo mais. Daí você pega, me joga no mercado e não fala. Falou, ô Kowalski, o que a gente tinha combinado? Você não falou que ia me passar pra gente fazer um represamento? Poxa, a gente vai lançar um produto se atropelando e eu vou te cobrar. Então eu também não tenho essa paciência. Não acho que eu sou um amorzinho, porque amorzinho eu não sou. Né? Quem conhece no mercado imobiliário sabe que eu não sou um amorzinho. Mas, assim, eu gosto muito de pessoas. E aí, as pessoas que eu mais gosto, Kowalski, são as pessoas que mais sofrem da minha mão. Porque as pessoas que eu não gosto, as pessoas que eu não acredito... Tô me sentindo lisonjeado agora, Tainá. Você dá um trabalho que eu vou te falar o negócio, hein? Mas é porque eu gosto. Então, assim, se eu exijo, se eu cobro, é porque eu acredito que você pode mais. Legal. E as pessoas, elas têm que reconhecer. E muitas vezes isso dói. Porque até teve situações em empresas que eu falava, caramba, cara, não tem fim, os caras exigem, parece que nunca tá bom, né? E essa exigência, ela é muito boa, porque eu cresci em empresas 1 ano que eu não cresci em 10 em outras. Porque era muita exigência, era muito, só que eu dava conta, e eu ia crescendo, e aí... Resolvendo problema. A dor do crescimento, quando você tá na adolescência, você começa a doer os teus ossos, você tá crescendo, né? E tem a dor. E é normal doer, vai doer, as coisas não são fáceis, as pessoas às vezes me veem sorrindo, porque eu sou muito sorridente, né, Cova? Hoje que eu tô mais séria aqui. Mas as pessoas veem sorrindo e falam assim, nossa, a vida dela é fácil. Não, eu engano. Porque não adianta eu chorar, entendeu? Não adianta eu fechar a cara e não falar com o mundo. Não, me distrai, sorrir me distrai. Aí você falou de uma coisa que eu gosto bastante. Isso é inteligência emocional, né? Porque tem gente que às vezes saiu de casa, deu uma topada no dedinho, né? E chega no trabalho com a mesma dor, a mesma cara feia.
Na verdade, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e a cada momento a gente vai ter que se adaptar a essas situações, né? E é muito doido, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, eu tenho algumas bases, né? Hoje, por exemplo, o que a pessoa tem que ter profissionalmente pro Kowalski? Pra mim? É. Não, pra mim isso tá valendo. Pra mim não importa muito, não. Respirou, não, é ser humano. Não pode. Tem que existir algumas coisas que são base nas pessoas. E para mim, é muito a base a educação. Ah, legal, a educação. claro. Porque a educação são valores que você aprende em casa. Uhum. E aí não adianta, Kowalski, você tratar a pessoa, vamos dar treinamento, vamos fazer isso, aquilo. E por muito tempo eu não concordei com isso. Por muito tempo, principalmente quando eu era CLT. Quando CLT, eu era muito pior. eu era terrível. Porque assim, tem problemas, Kowalski, na tua casa? O problema é seu. Olha. Entendeu? Uhum. Resolve eles lá. Quando você entrar aqui da porta aqui para dentro da empresa, você é o consultor, você é o vendedor. E você sorri, coloca o sorriso no rosto e vai vender. Olha isso. E aí tem que ter muito controle, e aí, né? Eu, graças a Deus é muito bom, ele traz pessoas muito boas perto de mim, né? E pessoas que me evoluem. E, cara, como eu me surpreendo negativamente com algumas pessoas, mas como eu me surpreendo quando pessoas boas vêm perto de mim e me fazem crescer demais. Tu sabe, às vezes eu saio das reuniões, ligo pra você e falo, Kowalski, cresci 20 anos aqui, porque as pessoas, elas me evoluíram demais. E um mentor que passou na minha vida, que foi um grande líder para mim, ele falou exatamente que as pessoas, elas precisam ser tratadas internamente. Não adianta você ficar colocando conteúdo na pessoa se ela não está tratada, a raiz dela está machucada. Essa base, a educação, os valores, ela não teve. Olha só. E aí não adianta você tratar uma pessoa ou tentar mudar a pessoa, porque o caráter, isso daí define tudo o que é a pessoa, entendeu? E caráter é uma coisa que você tem, não é uma coisa que você ensina. Então você tem que tratar essa pessoa, porque vem de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Caramba, Tainá, foi longe essa ideia agora, hein? Agora foi longe. Viajando, tem que pegar... Não, mas é verdade, quando a gente fala de ser humano, é uma coisa muito complexa, porque são poucas as instruções que existem até hoje. Quando a gente entra numa imobiliária, fala, entendo o que é o imóvel, entendo uma tabela e sai a vender. E não é só isso. Né? Isso para o próprio corretor, né? Às vezes a gente se depara com uma situação, leva 10 nãos num dia de ligação e já desiste. Né? O que move a Tainá, por exemplo, né? Qual que é o tipo de combustível que a Tainá usa para estar sempre forte, apesar de às vezes não estar, porque a gente sabe que emocionalmente todo dia é difícil, tem dia que acorda com a pá virada e sim, faz sim, né? Comunicação. Comunicação é a alma do negócio. Esses últimos dias não estava muito bem. Tá, alma do negócio, comunicação. Depois eu quero saber o combustível. Tá. É a alma do negócio, porque a comunicação. Por exemplo, ontem eu não estava muito bem. E na cara você já sabia que eu não estava bem. Eu falei, galera, não aconteceu nada, mas hoje eu não acordei bem. Então, se vocês puderem deixar eu aqui no meu quadradinho, eu agradeço. E todo mundo deu risada e foi muito bom e todo mundo me deixou. Ou seja, você já chegou, já comunicou o que estava comentando. E é o dia que você não acorda bem, porque tem dias que você não acorda sorridente, pulando e saltando. E tem dias que as pessoas não se aguentam comigo, né? O Tais Mania chega... Então, assim, é comunicar, é você avisar as pessoas como é que você está se sentindo. Comunicação direta. Direta, não entendeu? Tem que ficar fazendo mimimi, tentando disfarçar, entendeu? Somos pessoas. E somos aí, seres humanos e não temos que ter vergonha de, às vezes, estar passando por um momento difícil e compartilhar, pedir uma ajuda, trocar uma ideia, né? Exato. E aí, o combustível, para mim, é o não. Porque assim, Cova, quanto mais não você recebe, mais perto do sim você tá. E aí, a gente tinha muitas brincadeiras dentro da imobiliária, nos treinamentos, que a gente falava assim, você tem interesse? Não. Daí desligava e falava, não. Você tem interesse? Não. E, louco que tá chegando esse sim! Então você tava ali pensando no próximo... Você não pensa no não. Ele não tá falando não pra você, ele tá falando não pra oportunidade. Quem perdeu foi ele. Não foi você. E as pessoas, elas desistem porque elas falam assim, nossa, mas eu já liguei pra 30 pessoas. Eu começo a rir, Kowalski, eu fazia 1.500 ligações por semana. Meu Deus do céu, Tainá. Eu tenho cliente meu das primeiras ligações na primeira semana na minha de corretagem até hoje.
toma um café comigo, vem me visitar na minha imobiliária. Caramba, Fecha um negócio Tainá. comigo. Então, eu recebi vários nãos. Vários nãos. Não foi as 1.500 pessoas na primeira semana que eu falei que E queriam. como é que você, vamos imaginar, lida com a frustração? Porque, vamos lá, vamos imaginar uma negociação de uma cobertura de 5 milhões que se arrastou por 6 meses, né? E a gente sabe que uma jornada de compra de um imóvel como esse não é do dia para a noite, às vezes demora. E naquele momento final você recebe um não. Como que a Tainá lida com essa frustração, com toda essa energia? Eu vendi um Rio Rony, né? Na casa lá dos seus 5 milhões. E 7 dias certinho da venda, a cliente ligou e falou assim pra mim: preciso fazer o distrato. Nossa, no 7º dia de receber... Ai, não dá, Tainá. Ai, meu Deus. E aí eu lembro... Eu era gerente já na época, e eu lembro que... Cara, caiu meu chão, eu fiz a maior bagunça, Kowalski. Eu toquei sino, eu peguei microfone, eu dei parabéns pro meu... Sabe? Eu fiz a festa, né? Porra! 5 milhões, né? O Rio Rony, que a gente sempre tinha sonhos de vender. E eu falei, meu Deus. Aí eu liguei pro meu marido e falei, onde você tá? Daí ele, tô passando aqui na frente da GT. Para aqui me pegar. Daí, por quê? Preciso sair um pouquinho daqui. E eu saí, Kowalski. Eu dei a volta no Barigui chorando, que eu não sabia o que fazer. E eu falei assim pra cliente, olha, eu vou ver como é que funciona o distrato, porque nunca aconteceu o distrato comigo. E eu não sei como é que faz. Aí eu desliguei e não consegui falar mais com a cliente. E aí, quando eu volto, tava o meu diretor e o diretor da GT. E aí, o diretor... Eu falei assim, olha, eu precisava falar mesmo com vocês. E polaco, quando chora, fica com o rosto vermelho, né? Então, eu tava com o rosto vermelho, não tinha como esconder, né? Ainda mais o olho claro fica vermelho, não tem. E aí, eu cheguei meio chorandinho, assim. Daí, o diretor falou, não acredito. Aí, eu lembro até hoje que o Rodolfo virou pra mim e falou assim, só você pode reverter isso. Você precisa reverter isso. Você consegue, Matsunaga. Daí eu falei, obrigado. Eu acho que era só isso que eu precisava mesmo. Aí ele ergui a cabeça, respirei fundo, liguei pra cliente e falei, deixa eu entender por que você quer fazer o distrato. Eu nem tinha perguntado, Kowalski. Eu tava chorando, o impacto, sem perguntar. A porrada, nossa senhora, desestabilizou. E aí eu vou falar assim, Deus, eu sei que eu me exibi, eu não queria ter me exibido desse jeito, mas devolve minha venda. Eu sei, porque, poxa, eu tava feliz, né? E hoje eu já consigo comemorar com mais facilidade. Depois disso, eu demorei um tempo pra comemorar minhas conquistas por conta de... Do medo. Vai cair, vai... Sabe aquela coisa? Não acredito mais nisso, não. E aí... liguei pra cliente e falei, por quê? Cara, ela tava distratando porque eles vieram de Cascavel e pega o sol norte na sacada. E ela falou que era muito sol. Mas não, a gente tá em Curitiba! Vamos fazer o seguinte. Que a minha cliente não veja esse podcast. Não, daí vamos resumir, né? Daí foi lá, levou ela lá. Eu falei pra ela, paga o ato e amanhã eu vou levar 3 cadeiras naquela sacada e se cair uma goteira, gotinha de suor de você... eu faço o distrato. Aí, resumindo, chegamos lá com a arquiteta, tirando todas as medidas do apartamento, deu tudo certo, continuou. Então, assim, olha só. Bate. Só que, se você cegar, você vai chorar. E pode parar um pouquinho e chorar. Tá tudo bem. Eu chorei. Somos seres humanos, né? Eu sou né? fortuna, eu não choro, eu tava chorando. Então, assim, chora, tá tudo bem, desabafa. Deixa sair. Mas levanta a cabeça e resolve. É isso aí, né? Tainá, isso aí. É isso. E às vezes você tem que sacudir. Você já viu aquele videozinho das árvores com gelo caída na estrada? E o cara passa assim e fala assim, às vezes você tem que ser sacudido na vida pra você erguer. E ele passa e só dá uma sacudida e a árvore sobe, porque sai o gelo. É sobre isso. Às vezes só precisa uma pessoa vir e te impulsionar. Só vir e te falar, vai, você consegue, Kowalski. Porque às vezes a gente não acredita na gente mesmo. Não acredita na gente. A gente não sabe o que fazer. Você fica cego, você não acha a solução. E uma coisa que eu acredito é que todo ser humano tem um fogo dentro, tem uma paixão dentro que pode mudar qualquer coisa. Só que às vezes a pessoa não consegue acessar essa mentalidade, como você parece que veio de fábrica com isso, né? Porque... A vida, né? A vida. A gente não nasce forte, Kowalski. Ninguém nasce forte. A vida faz a gente forte. Então você tem a escolha de você chorar e você sorrir. Eu escolho sorrir todos os dias. Todos os dias. Tudo é uma escolha, Tainá? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. Você pode ver esse copo aqui, ó, meio vazio ou meio cheio. A escolha é tua. Você pode chorar, você pode sorrir.
baques acontecem, as pessoas levam tombo, as vendas caem, é normal, você vai levar 15 nãos, tá tudo certo, vai atrás do sim. Quanto mais não você tiver, mais perto do sim você tá. E se você tiver resiliência, se você tiver persistência, se você tiver disciplina, se você acreditar naquilo que você está fazendo, e no outro dia você falar, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. Cara, a conta fecha. E é rara a pessoa que tem essa mentalidade. É muito difícil você perceber que é possível, independente das dificuldades, daquilo que falaram que não é, o que é. Cara, você pode fazer. Se um ser humano já fez, é possível. E se nenhum ser humano fazer, é possível ir além do padrão do mercado, padrão que é estabelecido pela sociedade, né? Referências. Pega as referências. Legal. Isso é uma coisa que no começo... Você falou que quando você chegou na imobiliária, na tua primeira, você já estava buscando as pessoas que mais performaram. Por quê? Da onde que saiu essa informação? Porque eu li em livros bem consideráveis você buscar um mentor, um líder, um espelho, alguém para se espelhar, né? Da onde que saiu isso, Tainá? Olha, uma base de estudos, né, Cova, essa parte, eu sempre falo, todo mundo tinha que ser formado em administração. Acho que o mundo deveria ser formado em administração. Porque você cria empreendedores. Uhum. E as pessoas que pensam como empregado que acabam te prejudicando. As pessoas que pensam como empreendedor não te prejudicam. Elas te sobem. E aí, quando você entende que a pessoa que você está liderando, se ela ficar boa, ela sobe o teu negócio, você vai querer que ela fique muito boa. Você não fica com medo e abafa a pessoa. Então, eu transformo as pessoas em monstro. Eu tenho vários monstrinhos meus soltos por aí, né? E eu gosto muito desse trabalho de estudo, de você estar pegando das pessoas. E aí, eu sempre tive isso. Pegue pessoas boas referências. Então, assim, se a pessoa tá reclamando, Kowalski, é porque ela não vende. Ela não é boa, entendeu? As pessoas, geralmente, eu sempre falava nos meus treinamentos, nas minhas coletivas, eu falava assim, se vocês vê um grupo reclamando, saiam de perto deles, porque eles não vendem. Se você perguntar, quanto tempo faz que você não vende? 1 ano, 6 meses. Gente, não pode. Não pode. Se você fizer o que tem que ser feito, se você fizer ali que seja 250 ligações por semana, se você fizer o arroz e feijão, se você praticar a minha prática LB, maravilhosa técnica, é levante a bunda. Tá? É a melhor técnica que tem. O problema das pessoas é que elas reclamam e elas continuam paradas. Não fazem aquilo que tem que fazer e quer que o céu olhe e dê sol pra você ainda. Mas eu vou pra imobiliária todo dia. É ou não é? E como que tá a tua produção? Quais são teus números do dia? Você fecha teus números, você sabe o que você tá fazendo? Quais são as tuas atitudes, o que você tá fazendo durante o dia? Propósito. Metas diárias, metas pequenas. Eu tinha meta, quando eu era corretora, de pegar pelo menos 2 clientes interessados por dia. Tua meta era pegar 2 clientes interessados por dia. E eu saía com 25 clientes interessados por dia. Você chegou a trabalhar mais de 8 horas num dia? Sim, fácil. Fácil. A imobiliária fechava ali umas 8 horas da noite e tranquilamente eu ficava até as 11. Olha só. Sozinha no salão, que daí era paz, né? Que todo mundo ia embora, né? É sorte ter sucesso. Sorte. E a sorte, ela existe a sorte, existe, eu acredito muito. Mas a sorte, ela só caminha no lado de quem tá fazendo. Né? Sabia. Ela existe, porque é essa persistência, essa resiliência que eu falei pra você, que é a sorte. É você permanecer, você falar assim, não, aqui vai dar certo. É bater, né? É você falar, vai dar certo, vai, acreditar, e você ir melhorando. E aí é o que tá. Se eu fiz 100 ligações e eu não consegui nenhum cliente interessado, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sim. Reveja suas ações. Se reinvente. Sim. Pegue o que tá... Agora, por exemplo... Busque exemplos, né? Busque exemplos. Por exemplo, agora você vê no Instagram, tá todo mundo gravando os mesmos vídeos. E aí, galera, quem vai se reinventar aí? Eu já tô começando. Tá fazendo diferente. Vamos fazer diferente, vamos fazer um negócio. O podcast. Vamos fazer uma coisa diferente. Se reinventa. Não tá dando certo. Veja Busca uma outra forma. Melhora. O melhoramento contínuo. Melhore. Peça um feedback. As pessoas esperam feedback, elas não pedem. Pedir feedback. Peça feedback. Pô, no que você acha que eu preciso melhorar? Pois é. E eu fico pé da vida quando as pessoas não falam. Eu falo assim, cara, eu tô te pedindo. Porque às vezes o teu conselho pra mim pode doer. Eu posso até não engolir. Hoje. Mas isso vai ficar batendo na minha cabeça até eu engolir. Eu vou tentar achar a lógica disso que você tá me falando. E eu sei que isso vai me tornar uma pessoa melhor.
Porque a Tainá, hoje, ela não é a mesma Tainá do ano passado, ela não é a mesma Tainá daqui de 5 É uma anos atrás. metamorfose ambulante. Você está se reinventando. Claro que sorriso, alegria, ela continua, porque são valores, essência, né? Que já estão, a essência. Esse é minha educação, né? A gente não chora em casa, a gente sorri lá em casa. Então, vem da minha base sólida. Por isso que eu digo que a base, os princípios, os valores, para mim é fundamental, porque eu tenho isso muito forte na minha casa. Então, e eu entendo que tem pessoas que não têm isso e essas pessoas, elas precisam ser tratadas. Olha só. Né? Você precisa cuidar dessas pessoas de uma forma diferente. Não existe você tratar todo mundo igual, nem a mãe pode criar o filho igual, todos os filhos iguais. Ai, mas é a mesma mãe, a mesma criação. Não pode. É aí que está o grande erro. Cada pessoa ela tem uma necessidade diferente. Às vezes o que me move, o não que me move, não é a mesma coisa que te move. O que te move é o sim. Entende? As pessoas são diferentes, então você tem que saber tratar pessoas diferentes. Tem que identificar o gatilho, saber o que está acontecendo, achar uma fórmula e cada um pensa... E demora. E também, para você ajudar uma pessoa, Kowalski, como o tema que a gente queria abordar muito era pessoas, para você ajudar uma pessoa, a base para você ajudar alguém é ela querer, Kowalski. Oh. Você não ajuda ninguém que não quer. E isso eu aprendi com muita dor. Isso eu aprendi sofrendo muito com as pessoas. Porque eu queria mudar as pessoas. E hoje, as únicas pessoas que eu atormento, que eu sou chata, que eu sou dura, são as pessoas que eu amo. As pessoas que eu quero ver lá em cima. Que eu quero ver conquistando o mundo. É essas pessoas, porque elas querem. Elas querem. Então, assim, não adianta. Às vezes você fica ali, pô, mas eu já falei pra você mudar. Eu já falei pra você não fazer isso. Ei, ela não quer, Kowalski. Para. Larga. Aprenda a dizer não também pro teu convívio. E eu era muito mãezona, eu queria todo mundo bem. Queria ajudar todo mundo e às vezes nem todo mundo quer ser ajudado. E daí essa pessoa, ela te suga. Uhum. Ela te coloca pra baixo. Você acaba não tendo teu case de sucesso por conta dessas pessoas que elas não querem. Elas estão te atrapalhando no teu propósito. Então, saber me desligar disso foi a última passagem minha que me ensinou. Doeu muito, porque eu era muito apegada com as pessoas. Mas eu comecei a entender assim, e hoje as pessoas falam assim, você não briga com ele. Eu falo, não vale a pena, entendeu? Não vou brigar. Aconteceu isso, você não ligou pra pessoa, você não foi lá na casa dela matar ela, pô, eu te conheço, você mataria essa pessoa. Não vale, entende? Tem que saber que briga deve comprar também, entende? né? Entende, é isso, é sobre isso, sobre você saber, e como que você vai saber? Entenda se a pessoa quer. Pô, a pessoa tá se esforçando, a pessoa liga pra você, tira dúvida, manda o áudio, como é que ela fala com o cliente. Pô, pega essa pessoa e abraça, ela tá querendo evoluir, ela tá querendo crescer. É isso que eu falo, o ambicioso, eu adoro o ambicioso, né? Porque o ambicioso, ele te move. Eu falo pra minha equipe, eu falo assim, gente, vocês não sabem o quanto vocês me motivam. Que massa, porque eles querendo, eles me motivam demais pra eu ensinar, e eu quero cada vez mais que eles sejam perfeitos. E eu adoro quando eles vão num lugar... E daí fala assim, mas passou um rapaz aqui que fala muito igual a você. E é do grupo. Então, assim, porque eles estão muito em linha. Ai, Tainá do céu. Vamos fechar! Venceu o nosso horário. Hoje foi uma satisfação imensa poder falar sobre pessoas no mercado imobiliário, né? A Tainá tem uma mentalidade ímpar, uma mentalidade de tantas pessoas que eu conheci, é raro, né? E eu acho que hoje nesse podcast ficou claro o porquê que você chegou onde você... Não falamos metade do que a gente tinha pensado, senhora. 1/3 não falamos. Eu fiz até um scriptzinho pra gente não se perder, mas nós dois somos 2 balão mesmo, mas, né? Mas eu acho que valeu a pena porque simplesmente foi saindo as coisas e falar de hábitos, das atitudes, do porquê que você fez, eu acho que vai ser bastante válido. Então, Tainá, obrigado. Valeu mesmo de coração por essa troca, né? Porque a gente poder levar essa informação para as pessoas que querem essa mudança, né? E fica aquela dica, né? Como é que é o LB? Levante a bunda e faça. Vai fazer, né? Faça. Vai fazer. Esse é o maior segredo. Qualquer ser humano que quer alguma coisa, se ele levantar, se ele tiver propósito muito definido, ele vai fazer. Tá aqui um exemplo que a gente vê todo dia. Essa aqui inferniza Deus e o mundo se deixar, mas inferniza por um bom motivo. Sempre. Porque ela quer fazer o melhor. Tainá, satisfação mesmo. Obrigada, Obrigado. Tamo junto, viu? Valeu. Valeu.